E se eu te disser que o maior sinal do amor de Deus por você hoje pode ser a destruição completa do seu maior sonho? Isto é o que pretende nos mostrar o livro O Deus que Destrói Sonhos. O livro começa fazendo uma pergunta muito séria. Como você enxerga Deus? Muitas pessoas acham que Deus é como um gênio da lâmpada mágica, que existe apenas para realizar os nossos desejos. O autor chama isso de teologia good vibes, que significa buscar apenas boas sensações. Nessa visão errada, o ser humano fica no centro de tudo e Deus vira apenas um servo que dá bênçãos. Mas a Bíblia ensina algo bem diferente. Deus é o nosso Senhor e o nosso Rei. O mundo diz que devemos buscar nossos próprios sonhos de grandeza, mas Jesus nos chama para carregar a cruz. Isso significa que seguir a Deus pode mudar ou até destruir os nossos planos pessoais. E isso é bom, pois uma vida só tem sentido se busca dar glória a Deus. Dessa introdução, nós já podemos extrair 3 verdades fundamentais. Deus não é um gênio mágico que atende a todos os nossos pedidos egoístas. A vontade de Deus é sempre mais importante do que as nossas próprias vontades. E carregar a cruz pode destruir os nossos planos, mas é o único caminho para a paz real. Compreendida essa base, o autor nos leva para o capítulo 1, que ele chama de A Fábrica de Sonhos. Aqui ele lembra de uma música famosa da Xuxa que dizia que o cara lá de cima ia dar tudo o que ele quisesse. Infelizmente, muitos cristãos agem e pensam assim hoje em dia. O nosso coração adora criar planos para o futuro, mas depois que o pecado entrou no mundo, os nossos desejos ficaram doentes. Agora, usamos nossa vontade para buscar o sucesso próprio e não o bem dos outros. Queremos um Deus que nos dê coisas boas, mas que não se meta na nossa vida. Isso é um grande erro. O cristão deve entender que é um servo com uma missão. Às vezes queremos fazer coisas na igreja com o coração cheio de orgulho, buscando fama e aplausos, mas a ambição egoísta não agrada a Deus. Se Ele quiser que você seja uma pessoa simples e sem fama, não há problema nenhum nisso. O que importa é agradar a Ele. O grande aprendizado que fica desse capítulo é: o pecado fez o nosso coração ter desejos muito egoístas. Buscar fama, poder e sucesso apenas para si mesmo não agrada a Deus. O valor de uma pessoa não está em ela ser famosa, mas em ser fiel onde Deus a colocou. Agora, se esse confronto com a realidade já está fazendo sentido para você, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso me ajuda a fazer o canal crescer e a levar essa mensagem para mais pessoas. E essa fidelidade nos joga direto no capítulo 2, chamado Crucificando os Sonhos. Pense comigo, os heróis das histórias sempre deixam seus desejos de lado para ajudar os outros. Da mesma forma, Deus nos deu poder para fazer o bem e falar do seu amor, e não para o nosso próprio luxo. Mas muita gente gourmetiza a mensagem de Jesus para que ela fique mais fácil de aceitar. Jesus não morreu na cruz apenas para nos fazer sentir-se bem. Ele morreu para nos salvar do mal e nos transformar em servos. A glória de Deus importa muito mais que o nosso conforto. Seguir a Cristo é abrir mão da própria vida e tomar a cruz. Significa que o nosso egoísmo precisa morrer. Quando o Espírito Santo entra em nós, ele muda a nossa visão. O mundo diz, ame a si mesmo em primeiro lugar, mas a Bíblia diz para amar a Deus e cuidar dos outros. O nosso ego gosta de atenção, mas o Evangelho nos ensina a esquecer de nós mesmos para focar no reino. É nessa toada que o livro vai desenvolvendo e o aprendizado principal aqui é claro: Jesus nos salvou para sermos servos, não para termos uma vida fácil. Seguir Jesus custa o nosso orgulho e exige o fim do nosso egoísmo. O amor de Deus nos ensina a olhar mais para as outras pessoas e menos para nós mesmos. Mas o que acontece quando esse egoísmo morre? Nós nos tornamos discípulos, e é isso que o capítulo 3 vai investigar. Os sonhos de um discípulo. O que significa isso na prática? Discípulo é quem vive sob o ensino e a disciplina de Jesus. Não é só quem escuta palavras bonitas, mas quem imita o mestre com atitudes de amor e sacrifício. A cruz, no tempo de Jesus, era um símbolo de dor, de vergonha e o fim da própria vontade. Para seguir Jesus é preciso pagar o preço alto, o que pede planejamento e entrega. A Bíblia conta a história do jovem rico como um exemplo ruim. Ele queria Jesus apenas como um adorno, um acessório na vida, mas não queria largar o amor ao dinheiro. Jesus não aceita ser um detalhe ou um tapa-buraco. Ele pede o controle total. No reino de Deus, ter poder significa servir
e não mandar. A busca sem limites por dinheiro é uma loucura. O homem rico da parábola juntou bens para ficar de folga, mas Deus o chamou de louco, porque ele não era rico para com Deus. Com isso, aprendemos que ser discípulos é imitar os passos de Jesus e viver sob a sua correção. Jesus deve ser o dono de tudo que temos e não apenas algo extra em nossa vida. Amar o dinheiro e o poder afastam o nosso coração do caminho de Deus. E essa entrega total nos leva ao capítulo 4. Abrindo mão dos sonhos para viver a vontade de Deus. O mundo atual nos ensina a ser independentes e a fazer o que dá na telha, mas o apóstolo Paulo usa uma palavra forte. Ele nos diz que nós somos escravos. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Deus. Todo ser humano obedece a alguma coisa. Quando escolhemos obedecer a Deus, encontramos o caminho da vida justa e feliz. Paulo dizia que era como um prisioneiro do exército de Cristo. E ser escravo de Deus não é ruim, é um privilégio. Na lei do Antigo Testamento, alguns escravos escolhiam furar a orelha para servir o seu senhor para sempre. Por amor, é assim que devemos ser com Deus. E o lindo é que, além de nos tratar como servos, Jesus também nos chama de amigos e de filhos amados, compartilhando seus planos conosco, porque fomos comprados por um preço muito alto. Os destaques aqui desse capítulo são marcantes. A verdadeira liberdade do ser humano é ser servo de Deus. Todos nós servimos a um mestre. Devemos escolher que esse mestre seja Deus. Deus nos dá ordens como a servos, mas nos ama e nos acolhe como a filhos. Sabendo disso, a pergunta natural que surge no capítulo 5 é: Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? Muitas vezes nós pedimos para Deus nos dar um sinal místico para sabermos qual o caminho a seguir. O autor do livro deixa claro que essa atitude não é a melhor. Algumas pessoas usam o exemplo de Gideão, que pediu sinais com um pedaço de lã, mas isso não deve ser a regra, isso foi uma exceção. Pedir sinais o tempo todo pode mostrar falta de fé e imaturidade. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus já está escrita de forma muito clara na sua revelação escrita, que é a Bíblia. Nós não precisamos ouvir uma voz do céu para saber com quem casar ou onde trabalhar. Deus nos dá sabedoria e nós usamos a mente para fazer boas escolhas, contanto também com o conselho dos irmãos da igreja. Estar no centro da vontade de Deus é viver em obediência ao que a Bíblia manda. Não fique parado esperando achar o seu grande propósito. O propósito é encontrado enquanto você caminha, trabalha e faz o bem. Guarde bem isso, não devemos depender de sinais mágicos para tomar decisões na nossa vida. A vontade de Deus para nós já está clara. Ler e obedecer a Bíblia. A sabedoria divina e a comunhão com a igreja nos ajudam a escolher os caminhos certos. E agora, como sintonizar o nosso coração com essa vontade diária? Através da ferramenta do capítulo 6, a oração de um discípulo. As pessoas costumam orar apenas para pedir coisas, como crianças que chamam a mãe toda hora para pedir favores. Agem como se a oração, fosse um feitiço ou uma ordem para um gênio da lâmpada, mas a oração é uma conversa profunda para conhecermos a Deus. Jesus nos ensinou o Pai Nosso justamente para guiar a nossa mente. Ali os interesses de Deus vêm em primeiro lugar. O nome dele, o reino dele, a vontade dele. Só depois aí pedimos o pão nosso de cada dia. Isso nos ensina que dependemos de Deus para as coisas mais simples e básicas e não para luxos desnecessários. Orar pelo pão diariamente é um sinal de fé constante que caminha junto com o pedido de perdão e proteção contra a tentação. Portanto, entender a oração significa entender que orar não é dar ordens para Deus, mas sim buscar intimidade e amizade com Ele. Os interesses do reino de Deus devem vir antes dos nossos próprios interesses. Devemos ser humildes e pedir a Deus o necessário para viver e nos manter fiéis. Chegamos às considerações finais do livro, onde o autor apresenta uma metáfora poderosa, o Deus selvagem. Ele fala sobre o leão Aslan, lá das Crônicas de Nárnia. O leão Aslan é incrivelmente bom, mas ele é selvagem, ou seja, não pode ser domado ou enjaulado por ninguém. O nosso Deus é assim. Nós não podemos colocar Deus em uma caixa, nem ditar as regras para ele. Ele não entra nos nossos jogos de poder e zela pelo seu
próprio nome. Hoje em dia há muita emoção e choro na igreja, mas falta estudo e conhecimento firme da palavra. Sentir emoções é bom, mas o verdadeiro cristão constrói a sua casa sobre a rocha dura e segura de ouvir e praticar o que Jesus ensinou. O evangelho não é um homem tentando cavar um caminho até Deus, mas Deus vindo até o homem e pagando o preço com seu próprio sangue. Seguir esse Deus vai destruir os nossos sonhos egoístas, sim, mas vai nos dar a verdadeira vida. Terminamos esse livro com 3 certezas. Deus não pode ser controlado ou domesticado pelas nossas vontades. A emoção nunca deve ficar no lugar da obediência firme à palavra de Deus. A graça de Jesus muda a nossa vida de dentro para fora e nos dá um futuro real. Agora eu te peço, diante de tudo isso que eu falei do livro, conheça, ore e deposite sua esperança em Jesus. Espero que você tenha gostado desse resumo e dos comentários do livro O Deus que Destrói Sonhos. Curta o vídeo e, se ele falou com você, abençoe a vida de alguém compartilhando esse link agora mesmo no WhatsApp. Até o próximo vídeo.